pessoal. Então, no último vídeo eu falei de propriedade de potência e acabei não falando de racionalização, porque eu creio que você já conhece. De qualquer modo, este vídeo é para a gente falar um pouco de racionalização. O que é racionalização no fim das contas? A racionalização é quando a gente quer tirar a raiz de alguma coisa do denominador. Às vezes a gente encontra 3 sobre raiz de 2. Só que raiz de 2 é um número irracional. E como que eu vou dividir um número inteiro por um número irracional? Um número que eu não sei nem exatamente quanto que ele vale. Nesse caso, a gente sabe que ele é 1,41 alguma coisa. Mas a gente não sabe todas as casas decimais dele. E é por isso que a gente faz a racionalização, para a gente não ter que dividir por um número que já é um pouco desconhecido por a gente, um número irracional. E como que a gente vai fazer isso? Bom, para fazer a racionalização, a gente precisa usar um método que tire ali a raiz do denominador sem alterar a própria fração. E a ideia aqui é que a gente multiplique por 1. Como assim? Eu quero que tire esse número aqui do denominador. Só que eu sei que um número sobre ele mesmo é 1. Então, eu vou multiplicar por 1. Mas quem que é esse 1 em específico? Bom, esse 1 vai ser exatamente o raiz de 2 sobre raiz de 2. E se a gente faz essa conta aqui, a gente vai ter 3 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que a gente pode juntar essas duas raízes, como assim? Usando as propriedades de potência do último vídeo, a gente pode escrever raiz de 2 vezes raiz de 2 como raiz de 2 ao quadrado. Mas a gente sabe quanto que é raiz de 2 ao quadrado, ou seja, a mesma coisa de raiz de 4. Mas raiz de 4 a gente sabe que é 2, então fica dividido por 2. E aí a gente conseguiu tirar um número irracional do denominador. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro como que deve proceder em vários outros casos também. O primeiro exemplo aqui é 3 sobre raiz de 3. Bom, a gente vai multiplicar por 1, ou seja, vai multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso daqui é igual ao quê? A 3 raiz de 3, mas raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Só que quem que é raiz de 3 ao quadrado? Bom, é raiz de 9, e raiz de 9 a gente sabe que é 3. Então, fica 3 raiz de 3 sobre 3. E aqui a gente pode dividir 3 por 3, que dá 1. Então, 3 sobre raiz de 3 é a mesma coisa do que raiz de 3. Esse foi nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo é essa fração aqui. Só que agora apareceu uma soma. Como que eu vou fazer com essa soma? Bom, a gente precisa tirar do denominador a raiz. A ideia é a mesma. Mas lembrem lá de produto notável. Lá de produto notável, a gente tem que o número A mais o número B, que multiplica por um número A menos um número B, é a mesma coisa de que? Bom, aqui a gente faz distributiva, então fica A ao quadrado menos A vezes B, e a distributiva do B, então fica mais AB menos B ao quadrado. E aí a gente consegue cancelar esse cara aqui. Mas por que que eu estou falando disso, sendo que aí eu fiquei com A menos B? Bom, porque vamos pegar exatamente o que está no denominador ali para entender. 2 mais raiz de 3. Se eu multiplico por 2 menos raiz de 3, o que que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 2, 4, e menos 2 raiz de 3. Então, 4 menos 2 raiz de 3. Mais 2 raiz de 3 e raiz de 3 que multiplica menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Mas isso daqui a gente pode escrever então como 4. Aqui um é positivo, o outro é negativo, então somando dá zero. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Mas raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Só que a gente já sabe que isso daqui é 4 menos raiz de 9. Então ficaria 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. E aí a gente conseguiu exatamente o que a gente queria, tirar a raiz do denominador. Mas então como que a gente vai fazer isso? Vai fazer 7 sobre 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3, tanto no numerador quanto no denominador. 2 menos raiz de 3. Isso daqui vai dar, então, 7 vezes 2, 14.
menos 7 vezes menos raiz de 3, menos 7 raiz de 3. Dividido por a parte do denominador, a gente acabou de fazer e viu que deu 1 por 1. Então, isso daqui deu 14 menos 7 raiz de 3. Vocês também poderiam deixar apenas multiplicando ali, deixando em evidência 7, 2 menos raiz de 3. Isso aí é preferência, do jeito que vocês quiserem, tá certo. Vamos fazer mais um exemplo desse tipo, então. Agora a gente está com negativo embaixo. A ideia aqui é a mesma, a gente vai multiplicar por 1 mais raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2. Então, vamos fazer. Então, fica 2 sobre 1 menos raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 2, em cima a mesma coisa, 1 mais raiz de 2. Isso daqui é a mesma coisa, então, de 2, 1 mais raiz de 2, dividido por 1 vezes 1, 1 mais raiz de 2, raiz de 2. Agora, menos raiz de 2 vezes 1 dá menos raiz de 2. E aqui, menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2 ao quadrado. Ou menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que é menos raiz de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de menos raiz de 4. Eu vou colocar direto raiz de 4 aqui. Então, a gente ficou com 2 que multiplica 1 mais raiz de 2 dividido por 1. Aqui dá 0, menos raiz de 4 é 2. Então, isso daqui dá 2 que multiplica 1 mais raiz de 2, dividido por 1 menos 2, que é menos 1. Mas isso daqui a gente pode escrever também como menos 2, que multiplica 1 mais raiz de 2. Então, beleza, racionalizando a fração dá. Nesse próximo exemplo, a gente não tem uma raiz quadrada, a gente tem uma raiz cúbica que a gente tem que racionalizar. A ideia aqui é a mesma, a gente precisa tirar do denominador essa raiz. Como que a gente vai fazer isso? Vai multiplicar por um cara que vai cancelar, digamos assim, essa raiz. Como assim? Bom, eu tenho 3 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado. Mas repara que o cara do denominador é a mesma coisa de escrever 5 ao quadrado elevado a 1/3, isso usando lá as propriedades de potência. Então, isso daqui é a mesma coisa do que 5 elevado a 2/3. Então, a ideia que a gente precisa ter aqui é somar um cara de forma que quando a gente soma a potência, isso daqui vai ficar 5 elevado a 1. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente quer que 2/3 mais 1x seja 1, ou que seja 3 sobre 3. Então, o que a gente quer é que x seja igual a 3 sobre 3 menos 2/3, ou seja, 1/3. Então, no fim das contas, o cara que está faltando somar ali é 1/3. Mas quem que é 5 elevado a 1/3? Bom, 5 elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 5. Então, vamos multiplicar a nossa fração por raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Isso daqui, então, vai dar o seguinte. 3 raiz cúbica de 5 dividido por... Mas isso daqui a gente pode escrever como raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes raiz cúbica de 5. Como a raiz ali é a mesma, a gente pode juntar tudo dentro de uma raiz só. O que eu quero dizer é, a gente pode escrever raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes 5. Isso daqui então vai ser 3 raiz cúbica de 5 dividido por, conservamos a base e somamos o expoente. Então, 2 mais 1. E aí fica 3 raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 5 ao cubo. A gente pode cancelar isso daqui, que é a mesma coisa de somar esses dois caras igual a gente fez aqui. Então, isso daqui dá 3 raiz cúbica de 5 dividido 5. Então, essa é a nossa fração final depois de racionalizar. Mais um exemplo. Aqui eu coloquei também raiz cúbica. Então, vamos tirar a raiz cúbica. A gente já sabe como que a gente vai ter que fazer. Fica 8 sobre raiz cúbica de 2. É só multiplicar pela mesma base. E o elevado ali tem que ser o cara que soma a 1, que dá 3. Então, esse cara é o próprio 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 8 raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 ao cubo, ou seja, 8 raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui ficou 4 raiz cúbica de 2 ao quadrado. A gente pode escrever como 4 raiz cúbica de 4. Então, esse número é o mesmo número que esse. E o último exemplo que eu coloquei aqui
gente racionalizar esse número. Bom, aqui eu quero fazer direto igual eu fiz no anterior. Eu tenho 15 dividido por raiz sétima de 11 ao quadrado. O nosso objetivo, de novo, é somar um cara ao 2 que deu 7. Quem que eu somo ao 2 que dá 7? Bom, o cara que eu somo ao 2 que dá 7 é o 5. Então, a gente vai multiplicar isso daqui por raiz sétima de 11 na quinta, dividido por raiz sétima de 11 na sexta. Então, isso daqui fica 15, que multiplica raiz sétima de 11 elevado a 5, dividido por raiz sétima de 11 ao quadrado mais 5, que é a mesma coisa de 15 raiz sétima de 11 elevado a 5, dividido por isso daqui dá 7, 7 dividido por 7 é 1, então dividido por 11. Quando eu digo 7 dividido por 7 dá 1, é que eu estou pensando nesse número aqui. Como assim? Eu sei que aquele número é 7 raiz de 11 elevado a 7, só que isso daqui a gente também pode escrever como 11 elevado a 7 sobre 7. Como 7 dividido por 7 é 1, a gente tem que raiz sétima de 11 na 7 é 11. Então, nossa fração final é essa. Então, esse número aqui é o mesmo desse. Então, por esse vídeo é isso. Até mais.